Em maio de 2025, o Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade, H5N1, em sistema de avicultura comercial, em uma granja de matrizes localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Até então, o país havia mantido sua avicultura comercial livre de surtos desde 2006, apesar de múltiplas ocorrências em aves silvestres e granjas não comerciais ao longo dos anos. A confirmação do foco em uma granja avícola de reprodução levou o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, a emitir nota oficial, ressaltando que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos devidamente preparados e que o risco de infecção em humanos permanece baixo, limitando-se principalmente a profissionais com contato direto e intenso com aves infectadas. Logo após a detecção, autoridades estaduais e federais decretaram emergência zoossanitária na região, ativando protocolos de contenção que incluíram o abate preventivo de matrizes, desinfecção completa das instalações e restrições sanitárias rígidas para o trânsito de pessoas e veículos entre propriedades avícolas próximas. Em paralelo, o governo gaúcho reforçou barreiras sanitárias nos pontos de entrada de Montenegro, com o uso de desinfetantes em rodovias e verificação compulsória de caminhões que transportassem produtos de origem avícola. Essas medidas visaram impedir a disseminação do vírus para outras granjas e garantir a continuidade das exportações, já que o setor avícola brasileiro responde por mais de 30% das exportações mundiais de carne de frango. Em caráter imediato, a China, principal importadora da proteína brasileira, suspendeu as compras de carne de frango por 60 dias, seguindo restrições semelhantes impostas pela União Europeia e pela Argentina. A Argentina, que também enfrenta histórico de surtos, desde 2023 permitiu apenas a importação de aves de um dia e ovos férteis oriundos de áreas oficialmente reconhecidas como livres da doença, por meio de rigoroso controle do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentária, SENASA. Esse bloqueio temporário provocou queda repentina nos embarques brasileiros e gerou preocupação entre produtores que passaram a buscar alternativas de mercado interno e diversificação de destinos para minimizar perdas financeiras. A gripe aviária de alta patogenicidade é causada por cepas do vírus influenza A, principalmente os subtipos H5 e H7, conhecidos por sua capacidade de provocar mortalidade elevada em populações de aves domésticas. O subtipo H5N1, responsável pela maioria dos surtos mais letais globalmente, pode alcançar taxas de mortalidade próximas a 100% em granjas comerciais, o que justifica a adoção imediata e rigorosa de medidas de biossegurança. Historicamente, entre 2005 e 2021, mais de 316 milhões de aves foram sacrificadas no mundo para conter a doença, segundo registros da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. No Brasil, antes de maio de 2025, o H5N1 havia sido detectado apenas em aves silvestres, como cisnes de pescoço preto e diversas espécies de aves migratórias, principalmente em áreas de preservação ambiental no sul do país e em zoológicos. Em janeiro de 2024, por exemplo, amostras positivas foram registradas em um zoológico de Sapucaia do Sul, mas sem avanço para granjas comerciais. Esses focos anteriores levaram ao prolongamento de estado de emergência zoossanitária até julho de 2024. Mas até então, as granjas comerciais continuavam livres de infecção. A descoberta em Montenegro ganha importância estratégica por se tratar de um matrizeiro, ou seja, uma granja destinada à reprodução de aves-mães, cujas progenitoras abastecem granjas de terminação em todo o país. A infecção em matrizes traz risco potencial de disseminação ao longo de toda a cadeia produtiva e, por isso, o plano de contingência do MAPA
incluiu não apenas o abate das aves infectadas, mas também a destruição de lotes de pintos provenientes dessas matrizes e o bloqueio temporário de movimentação de ovos férteis para incubação. Essas ações visaram interromper o ciclo de transmissão e preservar a sanidade das granjas filhas. Em nota, o mapa reforçou que, apesar do impacto econômico imediato, a influenza aviária de alta patogenicidade apresenta baixo risco de zoonose, com raros casos de infecção humana registrados em profissionais de campo. As autoridades recomendam uso de equipamentos de proteção individual por trabalhadores avícolas, além de vacinação contra influenza sazonal para reduzir riscos de recombinação viral. Paralelamente, equipes de vigilância epidemiológica realizam monitoramento ativo em granjas vizinhas, coletando amostras de aves e ambientais para detecção precoce de novos surtos. Economicamente, o setor avícola brasileiro sofreu retração nas exportações estimada em 10% no primeiro semestre de 2025, segundo analistas do Rabobank, devido às restrições de importação impostas por grandes parceiros comerciais. Em contraponto, houve incremento nas vendas para mercados alternativos, como Oriente Médio e África, porém com preços mais baixos e margens de lucro reduzidas. Internamente, o consumo de carne de frango manteve-se estável, graças à orientação do mapa sobre segurança alimentar. Mas o setor passou a enfrentar pressão por custos adicionais de biossegurança que oneram pequenos e médios produtores. Do ponto de vista sanitário global, a emergência em Montenegro reforça a necessidade de cooperação internacional para a vigilância de vírus influenza em aves migratórias e o fortalecimento de sistemas de notificação rápida, conforme preconizado pela OIE e pela FAO. O Brasil, como o maior exportador mundial de carne de frango, integra redes de monitoramento que compartilham dados de surtos e sequenciamento genético de vírus, contribuindo para um alerta precoce e resposta coordenada em âmbito hemisférico. Em síntese, o registro do primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul, em maio de 2025, marcou um ponto de virada para a avicultura brasileira, exigindo ações emergenciais de contenção, ajustes no mercado de exportação e reforço nas medidas de biossegurança. Ainda que o risco de contaminação humana seja baixo, as consequências econômicas e sanitárias demonstram como mesmo um único surto pode abalar uma cadeia produtiva de importância global, reforçando a importância de vigilância contínua e cooperação entre setores público e privado.